Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje para falar sobre The Last of Us, o game que agora também vai ganhar uma adaptação em live action, vai ganhar uma série aí estrelada pelo ator Pedro Pascal. E The Last of Us tá dando o que falar nos últimos anos aí, muitas polêmicas envolvendo a franquia. Talvez você não goste muito de The Last of Us, você que é inscrito aqui no canal talvez não jogue muitos jogos e tudo mais, mas assim, se tem uma coisa que a gente precisa aprender é a defender o canon alheio. Muitas pessoas não querem se envolver em treta com obras que não é muito fã. Ah, se eu não acompanho essa obra, tudo bem, pode ir lá e fazer o que quiser e tal. Muitas pessoas pensam dessa maneira e isso é errado. Porque quando a gente se abstém, a gente acaba ajudando a criar um tipo de tendência e uma moda até, né? Onde se torna meio legal você desconfigurar a lore de uma obra original, você desconfigurar ali o canon, em nome de o que quer que seja. Algumas pessoas fazem isso em nome da lacração e outra, seja lá por qual motivo. E a gente precisa entender que, assim, a gente tem que brigar para isso deixar de ser uma moda, uma tendência, tá ligado? Porque não é uma tendência. A maioria das pessoas não gostam disso. A maioria dos fãs preferem que as adaptações sigam a obra original o máximo possível. Os fãs sabem que nem sempre é possível você ser 100% fiel e etc. Mas ao menos você deve tentar, você deve ter um norte ali, buscando sempre se basear naquela adaptação. E bem, como vocês podem ver nessa manchete aqui do site Games Radar, a manchete diz o seguinte, eu vou até traduzir a manchete aqui para vocês verem. A estrela do programa de TV The Last of Us, Pedro Pascal, não jogou os jogos porque não quer imitar Joel. Pedro Pascal também diz que não tem nenhuma habilidade para jogar The Last of Us. Isso é simplesmente ridículo, cara. É um absurdo, assim, é o que eu falo, isso aqui é um desrespeito, cara, com a obra original e com os fãs. Quando ele foi escalado, o Pedro Pascal, eu já não achei um cast legal pro papel de Joel. Não acho que ele tem cara de Joel, ele não tem cara de ser durão. Não é a figura que você precisa ter do Joel para quem conhece a história. Essa série, provavelmente ela vai adaptar o primeiro game, e o primeiro game é simplesmente fantástico, eu zerei, e a história é impactante, cara, a história é algo que marca quem joga, sinceramente é uma das melhores histórias de games assim que eu já joguei, eu achei fantástico esse jogo, e é triste que a gente tenha que ver esse tipo de desrespeito. Não é a primeira vez, como eu disse aqui, nos últimos anos, The Last of Us tá sendo motivo de tortura para os fãs da franquia, pelo que eles estão fazendo. E assim, eu até vou fazer uma busca aqui rapidinho, porque o Pedro Pascal não ficou muito bem nesse papel e os fãs, na verdade, queriam o Hugh Jackman como Joel. Eu vou até procurar aqui algumas imagens para vocês verem que até os fãs estavam fazendo algumas campanhas, assim, algumas imagens. Olha isso, cara. O Hugh Jackman combina muito mais com o Joel. Ele tem muito mais cara de Joel, de durão, do que o Pedro Pascal, cara. Combina muito mais com o personagem. E isso diz muito, cara. Na boa, isso diz muito. Pra mim, assim, tem outros atores aqui também que parecem melhor, que seria uma escolha melhor aí de Joel, como vocês podem ver aí, do que o Pedro Pascal. Tem mais cara, assim, de durão. Passa uma imagem mais parecida com a do personagem do game. Então, já começa com o pé atrás aí, por ter escolhido o Pedro Pascal, e agora o Pedro Pascal tá mostrando que caga, né, cara, pro personagem. Eu vou usar essa matéria aqui do meu PlayStation, site, porque aqui ela já tá em português, a gente vai poder ler ela inteira, vocês vão entender o que tá acontecendo. E a manchete diz o seguinte: Pedro Pascal não jogou The Last of Us para não imitar Joel na série. O ator explica que até tentou jogar os games, mas não tem a habilidade necessária para isso. As filmagens da série The Last of Us seguem a todo vapor em Calgary, no Canadá. Enquanto a HBO não revela mais detalhes sobre a estreia do show, Pedro Pascal, o ator responsável por Joel, revelou que não jogou os games da Naughty Dog para não imitar o personagem. Como assim ele não quer imitar o personagem? Ele está adaptando. Ele está adaptando a obra original e não quer imitar o personagem da obra original. Olha que absurdo. Cara, quando isso passou a ser normal, cara? Sério? Quando tipo de coisa como essa, como um absurdo desse passou a ser normal? É ridículo isso, cara. Assim, isso não entra na minha cabeça como as pessoas leem esse tipo de coisa sem notar o absurdo que isso soa. Eu não acho assim também que
quando um ator ele é escalado para fazer uma adaptação, ele não precisa já conhecer aquela obra, ele não precisa ser fã daquela obra. Agora, a partir do momento que ele é escalado, ele precisa conhecer, cara. Ele precisa se informar sobre a obra, ele precisa ler, se for um livro, se for um quadrinho, se for um jogo, ele tem que jogar. Ah, se ele não consegue jogar, cara, ele tem que acompanhar a história do jogo. Bota lá alguém jogando o jogo e ele assiste a pessoa jogando para ele conhecer a história. Pô, isso faz parte do trabalho, cara. Tem gente que pensa que atuar é tipo assim, o cara vai lá, se fantasia, fica na frente da tela, grava umas falas e pronto. Não, pô, não é assim. É um processo bem complexo, cara. Entre as etapas para você interpretar um personagem e adaptar um personagem, existe um processo chamado laboratório, que os próprios atores chamam de laboratório, que é uma fase ali de pesquisa, de conhecimento do personagem. E isso é muito conhecido, as pessoas que são do ramo conhecem. Então, quando você vai adaptar assim uma obra, o ator normalmente ele tem essa fase de laboratório onde ele lê o livro, ele conhece o personagem, ele conhece a história também, como todos os outros personagens, para se aprofundar no canon que ele está entrando, cara. Então, por exemplo, faz parte do laboratório, se um ator for interpretar um policial, normalmente ele até visita delegacias, ele participa de um cotidiano ali de policiais, por exemplo, ele vai no estande de tiro. Esse é o tipo de coisa que você tem de laboratório, que é antes de você atuar. Você tem que se informar sobre o tipo de personagem que você está interpretando. E é a mesma coisa com isso, cara. Eu acho isso um absurdo. E eu fico, assim, indignado, cara, de ninguém ficar revoltado com isso. Assim, imagina um ator que vai interpretar Hamlet. Olha, eu vou fazer Hamlet aqui, mas não vou ler muito Shakespeare não, tá? Não vou ler o Shakespeare porque eu não quero imitar Hamlet. Mas eu vou aqui... Cara, uma coisa absurda, velho. Eu não entendo como isso se tornou normal, até quando isso passou a ser considerado normal. É um absurdo, mano. Continuando. Em entrevista recente à revista GQ, Pascal foi questionado sobre sua familiaridade com os títulos da franquia. Aparentemente, ele até arriscou uma jogatina, ele não menciona com qual dos dois jogos, mas acabou entregando o controle ao sobrinho após descobrir não ter a habilidade necessária para jogar. Ele explica que se sentou ao lado do sobrinho para assisti-lo jogando por um tempo, mas fora isso, parece não estar tão habituado aos acontecimentos do produto original. O ator se justifica dizendo que não quer conhecer o Joel dos games enquanto grava a série de The Last of Us. Achei Joel tão impressionante, achei tudo isso uma experiência visualmente impressionante, então fiquei preocupado se gostaria de imitá-lo demais. O que acho que poderia ser certo em algumas circunstâncias, mas um erro em outras. Cara, como assim é um erro? Como seria um erro, mano? Meu Deus, se você for escalado para interpretar o personagem e você aprende sobre aquele personagem, como isso é um erro, mano? Então eu só queria criar uma distância saudável do personagem que ele vai interpretar. E que isso ficasse mais nas mãos do co-roteirista Craig Mazin, não sei, e diretor do jogo e co-roteirista Neil Druckmann. Novas imagens do set da série The Last of Us. Cara, é isso. Cara, isso aqui é uma coisa do ator falar que tá mantendo uma distância saudável do personagem. Assim, eu não entendo como essas coisas simplesmente absurdas, cara, se tornaram algo normal. Assim, eu não acho que isso seja um desleixo, nem acho que o Pedro Pascal seja um ator ruim. Eu não acho que ele esteja fazendo isso de maldade, entende? Mas assim, o que me preocupa é que quando eles falam esse tipo de coisa, na minha visão, agora entra a minha opinião, o que ele tá falando é que a série não vai seguir muito o jogo. A série vai fazer coisas diferentes aí pra ele falar isso. Talvez, eu acho que o que ele tá fazendo aqui do ponto de vista artístico é se manter distante daquele personagem, porque a série vai seguir outro caminho. E ele não quer misturar as coisas, porque talvez ele possa ali tá se baseando no Joel que a gente conhece e a série quer passar outro Joel. Pelo menos é a leitura que eu tenho lendo esse tipo de coisa. E é isso que me preocupa. Pô, você tem uma história fantástica, o Joel é um personagem fantástico, cara. Quem jogou, principalmente o primeiro jogo, sabe como o Joel é foda, mano. Os caras pegam um personagem que já tá bem estabelecido, que tem milhares de fãs ao redor do mundo, e pegam assim e falam, não vamos fazer o Joel como ele é, não, vamos fazer um Joel diferente.
É isso que eu não entendo. Como eu já expliquei, para mim isso já estava nítido quando eles escolheram o Pedro Pascal, que não tem muito o perfil do Joel. Já está nítido que não tem o perfil do Joel, Pedro Pascal. E agora com esse tipo de declaração me deixa muito com o pé atrás ainda. Então, cara, repito, mais do que nunca, pessoal, defendam o canon alheio para que esse tipo de coisa não se normalize mais. Isso aqui tá virando uma piada. Assim, o cara não quer imitar o personagem que ele vai adaptar. É uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. Eu fico rindo, mas é de nervoso, sério. Assim, eu não sei nem o que falar. Como as pessoas acham isso normal, cara? Mas enfim, pessoal, claro que essa também é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. O Pedro Pascal tá certo aí em não querer aí imitar o personagem que ele vai adaptar? Vocês aí acham que ele não tem que conhecer o personagem original que ele vai adaptar para a série? Comenta aí a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!